Fala aí galera, eu sou o T e tá aí mais plantinhas e insetos, baratas e moscas com carinhas de loli pra você poder comprar o seu deck e ficar extremamente feliz. Sim, meus amigos, estou aqui para poder falar sobre mais suportes anunciados para o Stru Deck de Traptrix. Pois é, por algum motivo, alguém achou que seria relevante fazer o Stru Deck Traptrix e vai ter. Então, vamos acompanhar esses novos suportes. Se você não viu a primeira leva de suporte de Traptrix, dá uma olhadinha aqui em cima, tá? Então já saíram alguns suportes, né, que tentam sanar ali algumas questões do deck. Ele consegue adiantar algumas coisinhas, mas de novo, nem de longe é o que se precisava. Então você teve basicamente uma leva de 4 suportes anunciados e o jogo do deck não avança tanto para transportar ele para o ano 2022 e com mais 3 agora. Vamos ver se vai acontecer. A proposta, quando tem suporte para esse tipo de deck esquecido, o antigo e tal, é transportar ele para a realidade atual, né? Então você pega esse deck antigo, você lança um suporte bom e transporta ele para a realidade atual. Então você tem que deixar ele como sendo um deck de 2022, enquanto é deck de controle. É uma tarefa difícil, mas dá pra fazer. Então vamos acompanhar como são esses novos suportes de Traptrix, porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Transição. Muito bem, então estamos aqui para mais uma vez você se preparar para poder dizer que eu não conheço o deck, eu não entendo do que eu tô falando e os suportes na verdade são bons, porque você basicamente ganhou uma parada. Obviamente que se eu tenho 10 reais e ganho 10 centavos, ok, é melhor do que eu tinha antes, eu sou mais rico do que eu era antes, mas obviamente não é algo que vai mudar a minha vida e nem mudar nada basicamente para ninguém. É mais ou menos como eu enxergo aqueles suportes anteriores, né? Muito aquém do que poderiam ser. E não era nada demais não, algumas coisas simples. Apesar de eu ter falado de uma malfa, né, por exemplo, não precisava ser tanto a ponto de ser uma malfa ou um circular, nem todo deck precisa ter isso. Mas dava pra ter arrumado umas coisinhas um pouco melhor. Mas dá pra gente enxergar um valor também naquelas cartas, né? Inclusive eu vou precisar abrir aqui do meu lado o Dueling Book. Eu acho que o Dueling Book não vai abrir, né? Puta que pariu, eu vou precisar do Yu-Gi-Oh! Pro. E eu sou tão burro que eu não fiz isso antes. Puta que pariu. Enfim, agora a gente vai acompanhando as novas cartas. Basicamente, pra quem não tá ligado, o deck de Traptrix, ele tem a estratégia... Eu acho que tem... Eu não vou explicar não. Tem esse vídeo aqui em cima que você pode acompanhar, que é um apresentando um deck de Traptrix, ou é um PNC do meta, que eu fiz há muito tempo lá no meu canal, que hoje é canal de Master Duel, enquanto ele era meu canal principal. Dá uma acompanhada lá que eu apresento o deck pra você. Bom, então a gente vem nos suportes. A primeira é essa menininha aqui, né, a Traptrix Pudica, ok? Ela é uma planta de nível 4 e, mano, eu odeio o design dessas cartas aqui, mano. Pelo amor de Deus, olha que coisa cebosa, mano. Pelo amor de Deus. Caralho. Até uma mágica, uma spell, não pode ser uma spell com uma arte do... Enfim, sei lá, uma coisa mais geral. Não, não, não. Tem que ser essa rapariguinha aqui com uns panos cobrindo. Vai tomar no cu, Japão. Puta que pariu. Mas enfim. Então a gente tem aqui a Traptrix Pudica, né? Essa criança aqui. E ela tem o primeiro efeito, que é quando essa carta é normal invocada, você pode adicionar um Traptrix Orchard do deck pra tua mão. Eu não sei que carta é essa, é alguma dessas cartas aqui? Ah, é o campo, ok, é o campo. Então, normal summon dessa menina, efeito, pega o campo. Esse aqui é um efeito que, como eu fiz num vídeo meu, também um vídeo bem antigo, de tendências, era uma tendência de fato do jogo de estar colocando esses efeitos em links 1s, né? Então, tanto que de lá pra cá você tem o Lynx, você teve a Marincess, você tem o Scary Claw, você tem o Striker Dragon, então você tem alguns, né? E parece ser bem um efeito nessa vibe, né? Essa menina tem um efeito que a gente imaginaria por um Link 1, por exemplo. Normal summon qualquer bicho, faz um Link que dá efeito, pega o campo, por exemplo. Mas não, é o efeito dela. E ok, ela entra normal summon, dá efeito e pega o campo. Ela tem outro efeito, porque os Traptrix tem essa diferenciação, né? Eles têm o efeito condição normal e o efeito condição special. Se esse card é special invocado, você pode escolher uma carta, um monstro do oponente que foi special invocado. Bana-o. E se fizer, durante a próxima Standby Phase, seu oponente pode special summon um dos monstros banidos. Ela é afetada por efeito de Roll Normal Traps. Esse efeito, sinceramente. Ok, ela é uma carta boa, tá? Uma carta boa mesmo, porque ela tem aqui algumas implicações. Primeiro, ela é em norma invocada, pega uma carta e, como eu disse, a principal parada boa em um monstro de Link 1, ainda mais em um deck mais lento, é que você consiga maximizar a quantidade de cartas que você vai ver na tua jogada. Então, eu posso dar normal summon de uma, sei lá, uma Traptrix Neftis? Posso. E fazer link com ela e fazer uma Serra? Posso. A Serra é uma carta muito boa. Só que
não é isso que eu quero, sabe? Eu não quero fazer um bicho amarelo, linkar e fazer a Sarah. Eu quero fazer o normal summon de um bicho, dar efeito, pegar uma carta e então fazer a Sarah, porque aí a minha vantagem vai lá pra cima. E como meu deck já é pior do que o de todo mundo, eu preciso dessas vantagens extras, né? Então, Mirmílio, efeito, pega um Trap Hole, uma Trap. Você faz a Mentes que dá efeito e pega um bicho. Eu acho que é a Mentes, né? Eu não lembro muito bem. Enfim, é disso que eu preciso. E agora você tem 3 mais bichinhas que são boas, porque ela entra e pega um bicho e se ela é invocada, ele interage com o oponente. A Mirmílio faz isso, né? Porque ela mata uma Spell Trap, isso é bom. E essa menina agora, ela, ó, você pode escolher um monstro que foi Special invocado, bana-o. E se fizer, durante a próxima by phase, ele volta. É uma carta de tempo e faz muito sentido com o deck de Trap Tricks, né? E aí tem aquela outra carta, que é aquela outra trap que foi anunciada anteriormente e ela ela mata monstros, né? Enfim, a Sarah, pra quem não sabe, isso aqui combina com ela porque ela tem o efeito aqui, né? Que é o seguinte, além de que se uma trap normal é ativada, você vai poder fazer Special Summon de um Trap Tricks do teu deck com nome diferente dos monstros que você controla. E a outra efeito é que se outro Trap Tricks monstro tem o seu efeito ativado, você pode setar um Roll Normal Trap diretamente do teu deck. Então, uma parada muito boa e clássica é você poder trigar a Sarah, né? Você vai poder ativar uma Normal Trap, trigar a Sarah invoca a Mirmílio, porque a ideia é que você invoca um Trap Tricks que tem efeito de Special. Mirmílio entra e dá efeito, mesmo que o oponente não controle Spell Traps, a Mirmílio é mandatória. Então ela entra e dá efeito, e triga o segundo efeito da Sarah pra acertar uma trap. Então você tirou o máximo proveito da tua carta. Você pode invocar essa menina agora no meio turno do oponente. Qual é a principal parada? Pensa lá, Normal Summon Mirmílio, Trap Hole, Link, Sarah, set Trap Hole, passo. O cara faz alguma coisa, ativa o Trap Hole, Sarah trigger efeito, invoca o Trap Tricks do deck. Você invoca a Pudica. A Pudica entra, e aí como ela é special, ela pode dar efeito, escolher o monstro que foi special invocado do oponente, banir ele até a fase final, e isso triga a Sarah pra setar uma outra defesa, tá? Então você tem ali umas interações, porque agora ela faz com que você interaja no turno do oponente com monstros, coisa que não tinha até então. As tuas Trap Hole é que interagir, agora essa menininha interage. Então ela é boa, e tem efeito normal summon que busca carta, tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma carta, ok, decente. Mas é claro que depende se o campo vai ser bom. A gente passa agora pra comentar o campo, né? Que é isso aqui, Trap Tricks or Charge. O estrutura deck Forest of the Trap Tricks, ok? Esse é o nome da estrutura, eu nem tinha visto. Field Spell, durante sua main phase você pode normal summon Trap Tricks monstro e adicionar o seu normal set. Ok. Ok, como os Trap Tricks eles têm efeitos de normal summon e special, isso faz um pouco de sentido. Mas não é como se tivesse muito Trap Tricks bom pra você dar esses normal summon não, hein? Um efeito estranho. A primeira vez que cada um dos seus insetos e plantas seriam destruídos por batalha em cada turno, ele não é destruído. Você pode banir um monstro que você controla, Special Summon Trap Tricks da tua mão ou cemitério. Caralho, esse campo é zoado. Esse campo é zoado. Tem mais cara ainda de ser um campo buscável por Link 1, né? Porque geralmente os campos buscáveis por Link 1, eles não são tão opressivos, né? Então você, por exemplo, tem o campo de Salamangreat, que é basicamente para você trocar o Link e fazer relink dele, te ajudar a entregar os efeitos extras, né, das coisas que você tem, inclusive dos próprios Links. O Boot Sector, né, que o Striker Dragon busca, invoca 2 bichos da tua mão e o cemitério. É forte, mas é estático, ele faz isso. Você tem o campo de Marincers, que simplesmente deixa você equipar os bichos lá do cemitério e dar ataque pro teu Link, e aí você tem uma rupturazinha que é com o Scarecrow, né, que ele basicamente, o Link 1 busca um campo que é rota e o campo mata a carta, é bizarro. Talvez o campo mais forte da história do Yu-Gi-Oh! Aquele campo de Scarecrow, tá? Mas enfim, e esse campo aqui basicamente não faz nada, cara, bizarro. Ai, Jesus. Eu tinha uma expectativa, deixa eu ver qual é a outra carta, é uma spell também, né? Strategix Allure. Essa aqui eu já vi o efeito dela. Mas o que eu tinha uma expectativazinha? Podia vir uma trap, deixa eu até olhar o outro efeito da outra carta aqui. Deixa eu ver aqui, eu acho que... Calma. Então aqui no outro vídeo que eu tinha visto, eu dei uma olhadinha pra eu ver os efeitos. Durante a main phase, você pode, se você controla um Trap Tricks, você pode despachar essa carta da tua mão. Beleza. Tem um valorzinho que eu não tinha visto nessa carta, né? Que é que você consegue... Você tem a Sarah, dá o efeito dela, ela entra, e aí triga a Sarah pra invocar um outro do deck. Aí você pode invocar essa menininha aqui, por exemplo, tá? E essa menina interage com o oponente. Triga a Sarah, que seta uma Trap Tricks. E você ainda tem essa menina que protege as tuas cartas, né? A primeira vez que cada set Spell Trap seria destruído por efeito, ela não é destruída. Então, até que tem uma sinergia legal por causa dessa carta aqui. Mas uma coisa que eu imaginava no campo seria, cara, não tem jeito, rota, é isso, é clichê, mas é isso, foda-se, olha o campo do Scarecrow, mano. Campo do Trap Tricks, é um Stru Deck, mano, você tem que melhorar a porra do deck.
não só lançar cartas de tapa-buraco. Beleza, que você tem cartas que têm efeitos bons, né? São efeitos ok. Fazer esse sumo de um bicho ter efeito de proteção não é ruim. Eu sei que não é necessariamente ruim. O efeito da outra menina lá, de voltar monstro do campo pela quantidade de insetos que tem no cemitério, não é um efeito ruim. Eu sei, mas a gente precisa aumentar o patamar do deck, né? Até chegar lá no ponto do link ser relevante, cara, é estranho, né? Você precisa de coisas antes. Então, um campo de Traptrix ativa, busca um monstro Traptrix. Maneiro, né? Tranquilo, certo? Parece bem tranquilo. Outra coisa, o campo poderia deixar você ativar as tuas Trap Hole no turno que elas foram setadas. Isso ia combar diretamente com a Serra, porque você tem o campo e você tem a Serra. E aí a Serra você ativa o efeito de um Traptrix, dá efeito do Traptrix, triga a Serra para setar um Trap Hole do deck. Beleza, tem uma trap que você buscou, então na jogada mais bizarra, standard possível. De novo, normal summon vermelho, efeito, pega o Trap Hole, linko fora, faço Serra. Não, de novo, ativa o campo, esse campo hipotético, efeito, pega o vermelho. Normal summon vermelho, pega o Trap Hole, linko fora, faço Serra. Seto a trap, passo. O cara começa a jogar, aí eu vou poder ativar a trap, interage com o componente, triga Serra, efeito, pode invocar um Traptrix do deck. Se o cara tiver outro bicho, eu invoco essa menina. Se eu quiser proteger minhas cartas, eu invoco essa menina aqui. E se for só pra trigar a Serra, eu invoco a vermelho, por exemplo. Tranquilo? Tranquilo. Efeito do Traptrix, efeito da Serra, seta o Trap Hole. E agora o campo faz com que esse Trap Hole que eu setei seja uma parada extra. De novo, alinha bem, tá ligado? Apesar de ser one card play é isso, Serra Trap, basicamente nada, né? E ajudaria você ter eventuais formas de trigar Serra early, né? O ideal seria trigar no teu turno, mas pra isso teriam que ter duas traps pelo menos. E aí é difícil você ter uma trap hole, né? Que é um buraco armadilha. Todo o Traptrix, os trap hole, né? Traps, na verdade, eles são feitos com o objetivo de serem cartas reativas. Eles reagem a uma coisa que o oponente faz. Então é estranho, né? É um pouco estranho de você ter uma carta Trap Hole que não seja exatamente reativa. Mas você poderia ter uma Traptrix, que não precisava ser Trap Hole, tá? Traptrix, que tal? Eu acho que a Trap, inclusive, aqui é a Traptrix, né? Deixa eu até ler ela aqui. Não, Delusion Trap Hole. Cara, sei lá. Podia ter uma Traptrix, por exemplo. Essa Traptrix, ela tinha que ter um efeito que trigasse a Serra, ou seja, um efeito que você ativasse early. E é difícil você pensar num efeito assim que não seja muito bizarro. Eu consigo imaginar simplesmente você podendo invocar um Traptrix do cemitério. Por quê? Bom, os Traptrix trigam um efeito quando são em special invocado. Isso te ajuda a interagir com o oponente. Inclusive, tem uma carta nova que faz isso. Inclusive, tem a bichinha aqui que você pode invocar no meio do turno do cara, depois dele ter ativado uma carta de blowout, né? Um Lightning Storm, uma coisa da vida. Você invoca ela do cemitério e bum, tua carta não vão morrer. Você pode invocar a menina, né? A menina do cemitério e bum, popa uma carta. Então, tem esse tipo de coisa, sabe? O que faz sentido. Se você quiser trocar a trap, você pode fazer a menininha Mentes, que volta uma trap, seta outra, e como você vai ter o campo, você pode ativar naquele mesmo turno. Então, ia ser muito ajudado. E uma trap normal, que tivesse esse efeito de poder invocar um Traptrix do cemitério, já seria bom, né? Já seria bom. Não seria starter, tá? Não seria starter, não mesmo, mas seria uma trap boa, que ia te ajudar a trigar a Serra cedo. E lembrando, você tem um campo, e o campo deixaria você ativar ela, bum, de cara. É óbvio que se você for pensar no quesito de força, você vai querer que ela invoque do deck. Obviamente é melhor, mas para tentar manter o pé no chão no cemitério. Como todas as traps atualmente têm efeitos no cemitério, talvez ela tenha algum efeito no cemitério para fazer alguma coisa. Banir do cemitério para pegar um Traptrix do cemitério para tua mão. Algo assim. Bem simples. Mas esse campo é desapontador. Mas a gente passa para outra parada. É óbvio que o campo podia ser tipo 1000 coisa em um, né? Rota, se você tem um Traptrix, se um Traptrix é invocado, seta um Traptrix trap. Inclusive seria absurdamente bom, né? E aí tem o efeito contínuo de você poder ativar as traps no mesmo turno que são setadas. Porra, isso seria bizarro. Isso ia colocar o deck pra frente, hein? Pra frente mesmo. Eu acho que teriam que ter... É bizarro, né, cara? Porque, olha só, eu não precisei falar dessas cartinhas aqui, dessa carta, por exemplo, do Link 2, por exemplo. Eu não preciso falar dele, não preciso falar do Exceed. O Exceed é bom, tá? O Exceed é bom. Inclusive ele detacha e busca. E essa trap, ela é boa também, né? Porque ó, se o oponente faz special de um monstro, de novo, reativo, né? Porque é um trap hole. Você pode, nesse turno, você pode escolher um monstro com 2000 mais de ataque e destruir. E se você tem normal trap hole no cemitério, você pode banir um monstro do cemitério do oponente. É uma carta boa, uma interação boa de trap, né? Mas quem sabe interação de trap mais versáteis assim, mais proativas e não todas sendo reativas. E como trap hole são reativas, não seriam traps trap hole, seriam Traptrix. Mas aí acaba que a Mermilho não busca elas, né? Porque a Mermilho busca Trap Hole Card.
Exatamente, busca Hole. Então que sabe que fosse Trap Hole, Trap Tricks Nightmare, sabe? Trap Hole, Trap Tricks Nightmare. Não tem uma carta que é assim? Pois é, tinha que ser assim. Enfim, agora a gente tem a outra e última spell, né? Que é a Trap Tricks Allure. O efeito é o seguinte, descarte um nível 4 inseto ou planta ou um Normal Hole Trap, compre 2 cartas. O segundo efeito, você pode banir essa carta do seu cemitério e escolher um dos seus banidos, nível 4, inseto ou plantas monstros. Ou um dos seus banidos Normal Traps. Coloque no fundo do deck. Sei lá, cara, que carta, né? Ela eventualmente pode ser uma carta de tipo, né? Pode ser um trade-in, o trade-in são pros níveis 8, os monstros nível 8, pros bicho Dark, que tem os Allure, por exemplo. Essa carta pode vir a ser algo nesse sentido. Então, vai que em algum ponto tem um deck de inseto, Trooper, New Meta. Pode usar isso aqui. Vai que tem um deck de planta, você pode usar essa mesma carta também. Agora, pro Trap Tricks, descartar um nível 4 monstro ou inseto ou um Normal Trap e comprar 2 cartas, eu não sei não, hein? Parece que não é uma boa coisa não, cara. Parece que não é uma boa coisa não. O que você quer ver? Bom, talvez eu descartei um bicho ruim porque eu quero ver um bicho bom. Talvez eu não tenha uma trap boa e eu quero comprar as trap melhores. Mas não era melhor fazer a engine achar essas cartas? Né? Seria melhor, né? E se isso aqui, por exemplo, fosse uma trap, inclusive, seria melhor. Se isso aqui fosse uma trap e esse campo fizesse a parada, podia funfar bem, né? Podia ser esse mesmo efeito. Talvez não esse mesmo efeito, porque podia não ter custo, né? E aí, como seria uma trap, seria mais locado no próprio deck, no próprio arquétipo, e não podia sobrar pra um deck, planta, inseto, em algum ponto essa carta ser boa. Não. Então, porque elas têm 2 efeitos aqui, né? Esse efeito de cemitério pode ser relevante se for um deck bem agressivo, que bane cartas, que não é o Trap Tricks, obviamente. Mas, sei lá, cara, estranho, bem estranho. Obviamente, você vai olhar a conjuntura geral. Bom, o que meu deck não tinha e agora tem? Olha, o meu deck tem uma carta que descarta e compra 2. Interessante. Consistência. Você tem agora um campo que protege os meus bichos e em algum ponto ele pode ser Extender também. E me deixa ser Extender invocando um outro normal summon de um bicho. Maneiro. Você tem essa menina que quando entra busca o campo e ao mesmo tempo ela é interação, que pode ser special. Tranquilo. O special summon de um monstro de nível 4 aqui, o que é maneiro, ok, e protege as minhas coisas. Você tem o que mais? O Link 2 aqui, ó. Fica grande, né? Uma vez por turno, você pode escolher face up carta que te controla pelo número de inseto ou planta monstro que você controla. Nega os efeitos até o fim desse turno e você pode banir um normal trap do teu cemitério e se fizer, destrua um dos alvos. Pois é uma carta que é boa, então o meu deck tem isso e não tinha antes, beleza. Tem o Exceed aqui, que busca carta e tem um potencial de, enfim, colocar carta com material. E a Trap. Então, claro que tá melhor do que era antes, é claro. Mas a perda de potencial é o que me fode, sabe? Mas obviamente, você ganhou 7 cartas novas. Obviamente o deck vai fazer coisas que não fazia antes. E isso pode ser que te deixe feliz. Agora, o que eu consigo ver o copo mais meio cheio do que meio vazio. Porque tinha potencial para que com menos cartas você fizesse algo melhor. Mas, obviamente, tá melhor do que antes. Umas coisas que é importante pontuar aqui, né, são os reprints que vêm até agora. Como eu disse antes lá no meu vídeo, um ponto muito atrativo no True Deck nos últimos anos são os reprints que ele vai ter, né, as cartas que ele vai trazer, cartas boas do competitivo que ele vai colocar dentro desse True para incentivar a compra, não só para os jogadores que querem o deck, mas para jogadores do competitivo também. Por enquanto você tem isso aqui, né, Trap Tricks, Kaijus aqui, que são inseto e plantas. Os dois são insetos na verdade, né? O Ressonância, essa vagabunda aqui, isso que eu nem sei o que é. Esse Trap Hole, ok. Essa menina, essa menina, essa menina, essa menina. A Zero, inclusive, é bem bom ter reprint, né? Enfim, além disso, você tem aqui também um anúncio de reprints, né? Que eu esqueci de colocar aqui, que é essas cartinhas, né? Então você está tendo o reprint de um Mac Knight Purple e o reprint do Blue Sky e do Hijack. Por quê? Será que esse é o reprint relevante que a Konami vai dar? Tudo bem que eu queria um reprint de Mac Knight. Precisam ficar mais barato, um deck ruim e irrelevante. Ruim não, né? Mas você entende, obviamente, não competitivo e irrelevante há muito tempo. Seu preço que ele é um pouco fora da realidade pra mim. Então um reprint é até bom. Agora, tomara que não seja esse o reprint que vai ter. Qual será o reprint? Eu tô ansioso pra saber qual é. E quanto aos suportes? Não sei se você gostou, mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.